Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 6 de dezembro e o texto diz assim: você foi criado por Deus. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 7, diz assim: tragam todos o que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou. Aí eu vou ler aqui o texto que está aqui no livro, né, do autor, e depois a gente vai ler a Bíblia no Salmos 139, aonde fala que Deus nos criou e tudo que Ele sabe sobre a nossa vida, amém? Aí aqui no texto o autor diz assim: você crê que foi formado por obra do acaso? Ou por uma simples decisão de seus pais? Quero que entenda o fato de que todos nós fomos criados por Deus. Ele sonhou com você e o planejou muito antes de você ser formado. Ainda que em algum momento da vida você tenha ouvido que não foi planejado, que é fruto de uma má decisão, de um relacionamento frustrado que seus pais viveram, ou ainda não tenha sido aceito nem pelo seu pai, nem pela sua mãe, você foi planejado e criado por Deus. Sua vida não é menos importante do que a daqueles que nasceram em lares estruturados, né? A sua vida não é menos importante do que aqueles filhos que foram esperados, foram gerados com amor, com a espera, mas com uma boa expectativa, né? Nós temos o mesmo valor para Deus. Nós que não fomos, eu também não fui planejada, a minha mãe também não me planejou, o meu pai não me aceitou, tanto que ele não me assumiu, né? Depois de muitos anos, depois que eu tinha acho que uns 7 anos de idade, minha mãe conheceu uma outra pessoa que se casou com ela, né? Assumiu ela como uma mulher e ele que me registrou. Então quem me registrou foi o meu padrasto, o pai dos meus irmãos. Então eu não me sinto menos amada por Deus por conta disso, porque quem não me quis foi o meu pai. A minha mãe teve uma gravidez, né, sem planejar, ela era muito jovem. O meu pai não quis saber de mim, mas depois eu tive uma pessoa que me quis como filha e me registrou, né? E isso é muito bom, mas o amor de Deus não muda na nossa vida. Independente de você ter sido planejado ou não, você ter sido planejada ou não, Deus te planejou, amém? Confie em Deus porque Ele é teu pai. Você precisa do amor de Deus em primeiro lugar, amém? Aí aqui o autor continua dizendo, né? Ainda que em algum momento da vida você tenha ouvido que não foi planejado, que é fruto de uma má decisão, de um relacionamento frustrado que seus pais viveram, ou ainda não tenha sido aceito pelo seu pai ou pela sua mãe, você foi planejado e criado por Deus. Sua vida não é menos importante do que daqueles que nasceram em lares estruturados. Tô repetindo pra gente poder gravar, amém? Certa vez, ouvi minha mãe dizer, por causa de tudo que ela passou, que eu não havia sido planejado e que ela havia engravidado por acidente, né? Saiba que foi exatamente, eu sei exatamente o que é ouvir isso. O Júnior foi um acidente, não foi planejado. Não falo isso com pesar, mas com clareza de que mesmo tendo sido planejado, não tendo sido planejado por meus pais, né? Apesar de sempre ser muito amado por minha mãe, tenho plena convicção de que Deus me formou, né? Então ele sabia que Deus sempre quis ele, né? O versículo que lemos diz que fomos criados para a glória de Deus, formados por Ele. Isso quer dizer que nossas atitudes devem apontar para o nosso Pai Celestial, não para a rejeição, de modo de que as nossas atitudes e decisões revelam o DNA dos céus e que em nós estão estabelecidos, né? Está estabelecido. Portanto, se por algum motivo por algum momento da sua vida você teve dúvidas de que sua verdadeira identidade, hoje eu digo com toda certeza, né? Deus Pai o fez exatamente como deveria ser. Não fique preso a mentiras. Você é filho e isso basta. Aliás, isso é tudo. A sua identidade é a identidade de filho de Deus, amém? Aí a frase do autor diz assim: mesmo antes de chegar ao ventre de sua mãe, Deus já havia sonhado com você. O devocional 341, leitura bíblica Gênesis 33, e a palavra-chave é filiação. Você foi criado por Deus e você é filho e filha de Deus, amém? Vamos ler os Salmos 139, que nos fala exatamente o que Deus pensa de nós. Aqui, ó.
Leia comigo, abra sua Bíblia comigo, no Salmos 139, aonde Deus diz assim, ó, a palavra de Deus diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem me chegou à língua, e o Senhor, tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe, né? No ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não me foram encobertos. Quando os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido nas profundezas da terra, quer dizer, entretecido no ventre da mãe. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado quando nenhum deles ainda havia. Então Deus criou você antes de te formar. Olha como é interessante, né? Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Amém? E aqui no final, aí ele vai falando, né? Ó, tomar, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos de mim, né? Os homens sanguinários, eles se rebelam diciosamente contra ti, os teus inimigos falam malícia. Eu os aborreço, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Ele fazendo uma pergunta para Deus, né? Aborreço com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Então aqui é o salmista falando como Deus nos vê, como Deus nos enxerga e como Deus nos formou. Então creia e confie que Deus é o teu Pai, independente de qual família você nasceu. Se foi uma família estruturada, se foi numa família desalinhada, desajustada por algum motivo, mas você, em primeiro lugar, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Creia e confie em Deus, dependa dele, porque ele tem o melhor para a tua vida. Ele tem milagres, prodígios e maravilhas, ele tem promessas e ele tem bênçãos para a tua vida. Creia e confie no Deus Pai Todo-Poderoso, que ele possa abençoar a sua vida, a sua família, seus sonhos e projetos, que ele possa abençoar a minha vida, minha família, meus sonhos e projetos. E possamos depender totalmente do nosso Deus Pai.